Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos à edição número 52 do programa Fator Humano. Eu sou Jefferson Barbieri e hoje eu tenho o prazer de receber aqui, é a primeira vez que eu entrevisto novamente alguém que eu já entrevistei aqui, na edição 13, em agosto de 2020, ou seja, quase 4 anos atrás. Eu recebo aqui a psicóloga, professora, pesquisadora Ana Cristina Zamberlan. Ana, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite para a gente falar novamente, porque na época a gente estava em plena pandemia. Agosto de 2020 foi quando a coisa começou a eclodir. Na verdade, a gente não sabia muito para onde a gente ia, era tudo muito assim obscuro, né? E, bem, 4 anos depois, que mundo é esse que nós estamos, Ana? Muito obrigado, viu? Jefferson, obrigada pelo convite de novo. Nós temos um contato muito carinhoso desde a época da Unip para cá, né? Tem uma ligação com os nossos filhos que não se conhecem, mas que nós fazemos com que um seja conhecido pelo outro, pelas nossas trocas, dessas nossas já não tão crianças que estão nesse mundo que a gente não sabe mais Exatamente. que mundo é, né? Somos pais corajosos porque deixamos que eles se lancem, né? Uhum, Deixamos que escolham os caminhos, mas somos pais preocupados com o mundo que nós estamos vivendo hoje. Obrigada pelo convite. Vamos tentar conversar sobre o que você vê do mundo, o que eu, como jornalista, o que eu vejo do mundo como psicóloga. Hoje só psicóloga clínica, não dou uma aula ou outra muito esporadicamente, e hoje só estou como psicoterapeuta. Vejo muito menos pessoas hoje do que via quando dava aula, porque era um absurdo a quantidade de pessoas que passou pela nossa mão, né? Mas acompanho o mundo pelo sofrimento que tem aumentado muito, né? Eu exatamente. acho que, eu acho que uma coisa nós dois vamos combinar, vamos concordar, que o sofrimento psíquico aumentou muito nesses 4 anos, né? Da incerteza lá de agosto de 2020, fica em casa, não fica em casa, usa máscara de pano, procura outra, tem vacina, não vem vacina, né? Abraça, não abraça, né? E faz visitas, não faz visitas. Naquela época eu estava atendendo só online, que foi ao mesmo tempo uma novidade na psicologia, porque era um ou outro atendimento pontual online, e aí, de repente, todo mundo vai atender online. A psicologia teve um avanço de atendimentos online, modificou muito o olhar para a psicologia também, foi bastante importante isso. E também o cuidado, nem todo cuidado foi possível de ser bem elaborado. Mas hoje a gente já sabe, a gente está ainda na pandemia, mas hoje nós não saímos da pandemia, né? O vírus está circulando por aí, com os Hum, seus amiguinhos, né? Porque agora nós temos, assim, todos os vírus que ficaram sem circular. Olha, eu vou falar uma coisa bem senso comum, os cientistas que me perdoem se eu estiver falando uma besteira, mas é assim, os vírus que ficaram todos sem circular enquanto estávamos trancados dentro de casa, saíram todos, né? Então, agora a gente não pega um vírus só de uma vez, pega um e outro, faz uma combinação, né? Você faz teste para dizer, não é isso, não é isso, não é isso, mas pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo outro, e a gente vem para casa com uma meia dúzia de possibilidades viróticas, né? Mas foi isso que aconteceu com a gente. Nós ficamos reclusos e fomos lançados no mundo de novo, né? Eu acho que foi um relançamento no mundo. Perdemos muito
eu vou generalizar, mas nem todo mundo perdeu, mas uma grande maioria perdeu o traquejo de conversar com o outro, o traquejo de ser gentil, principalmente, né? O traquejo de ser respeitoso, o traquejo de sentir vergonha de ultrapassar certos limites, o traquejo de ser carinhoso. Eu acho que nós perdemos ah, perdemos uma cordialidade, né? E ficamos muito vulneráveis. Então, esse mundo que nós estamos vivendo agora é um mundo diferente, né? É um mundo diferente que ah, merece um olhar mais aberto. Não dá para encaixar isso no que a gente já tinha, né? Agora nós temos que analisar esse mundo nesse contexto que a gente está vivendo, né? Num contexto de uma educação online, num contexto de várias crianças que nasceram e não conheceram socialmente, não receberam visitas sociais no seu nascimento, né? De crianças que foram alfabetizadas online, sem a mão da professora no lápis, sabe? Que aprenderam a fazer lição pelas teclas, né? Ah, aprenderam a estudar de uma outra maneira. Posso fazer um parênteses que eu vi? Eu, Pode. eu vi, eu vi um vídeo, não um novo, mas um vídeo de um professor explicando como ele achava que os adolescentes deveriam estudar para o vestibular. É um vídeo antigo. E ele diz que os adolescentes deviam não esquecer do lápis, não esquecer do papel, porque a hora que você escreve um A no papel, esse A tem um caminho neurológico muito diferente da hora que você aperta a tecla A. Uhum. Porque você aperta a tecla A, a tecla B, a tecla C, a tecla D, e o comportamento é um só, apertar teclas. A hora que você escreve o A, você escreve o B, você escreve o C, são três caminhos diferentes. Exatamente. Neurologicamente, se fazem estradas vicinais, né, na escrita, né, na escrita com lápis, na escrita apaga, escreve de novo, né? Então você imagina essa geração que está vindo, que aprendeu a estudar teclando, né, usando só os dedos para todas as letrinhas, né? Exatamente. Né? E eu acho que nós ainda vamos, talvez eu não viva até lá para ver as consequências desse período inédito que nós estamos vivendo, né? Um período que está gerando muitos diagnósticos, né? Nunca se diagnosticou tanto como agora, nunca se medicou tanto quanto agora, né? E nunca, aí eu não sei se eu posso dizer nunca, mas se pensou muito pouco no, na, da onde vem esse sofrimento, que eu acho que a tua pergunta, que mundo é esse que nós estamos vivendo agora, é um mundo de sofrimento psíquico, como não se tem memória, não se tem registro de um outro igual, mas que pouca gente se pergunta, da onde vem, por que que eu estou assim, o que que aconteceu comigo, né? Como é que eu era, como é que eu estou. Eu acho que falta esse mundo que nós vivemos agora, é um mundo onde as pessoas esqueceram de fazer perguntas para elas mesmas, Uhum. né? O que está acontecendo comigo? Por que que eu estou assim? Aonde eu quero chegar? Para que que é isso? Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Né? O que eu espero para mim? O que eu gostaria para mim? É um mundo onde as pessoas se esqueceram da participação delas nesse processo amalucado, nesse processo de sofrimento psíquico que nós estamos vivendo, né?
E antes da gente começar a gravar a entrevista, a gente estava falando de uma coisa muito importante, que é o papel da mídia, e aí, vírgula, das redes sociais, se isso fermentou esse mundo maluco, esse mundo psiquicamente doente, né? E fermentou porque a coisa vem pronta, porque não tem crítica de quem recebe, tem um acolhimento daquilo que vem, Uhum. né? Então, a mídia é responsável, a internet, as redes sociais são responsáveis, elas têm uma parcela de responsabilidade, porque elas vivem dessa doação pronta da notícia, da catástrofe, da desgraça, né? Ela vive disso. E ela conta que a plateia dela não vai fazer pergunta, porque não fará. Ninguém vê uma notícia e fala, será? Será que eu vou ter que escutar isso de novo? Será que eu preciso escutar isso? Será que eu preciso ficar uma hora vendo um monte de filminho de pessoas que eu nunca vi na vida? Será que eu não tenho outra coisa que eu possa fazer? O que eu sinto é isso, que vem uma avalanche de informação pronta, de caminhos prontos, né? Vá por aqui, clique aqui, vem para cá. Olha, nós já descobrimos que você gosta disso. Essa notícia dá muito ibope, então escreve desse jeito, e faz uma manchete meio dúbia, porque a pessoa entre no link para ler tudo, né? Exatamente. Ah, desperta o interesse, chama, e aí a pessoa fica procurando o que já vem pronto. Exatamente. Exatamente. É a comida pronta, é a comida ultraprocessada, né? Exatamente. Você sabe que é uma coisa que me preocupa muito nisso que você está falando? Assim, eu recebo uma coisa que já veio encaminhada, eu não discuto, eu não presto atenção, e se, por exemplo, e se eu tenho uma convicção política, qualquer que seja ela, eu mando para frente. Eu mando para frente por quê? Porque aquilo lá é de alguma forma, é para tentar destruir alguém, seja ele quem for. Eu não estou aqui fazendo apologia a ninguém, a nada. O que eu estou querendo dizer é do ato humano, ou seja, ah, quando a gente fala do bom jornalismo, a gente fala o jornalista é aquele que desconfia das coisas. Ele recebe alguma coisa e ele obrigatoriamente ele tem que checar. Ele tem que checar para saber se aquilo que ele vai repassar é verdade ou não é, ou se não é, como que é. Então aí ele vai fazendo todo um trabalho. E a gente tem inúmeros exemplos disso ao longo da história do jornalismo. Tem um monte de bons exemplos dessas checagens de informação. Muito bem. As pessoas se investem, e desculpe aí, eu vou fazer né, eu vou puxar a sardinha para minha brasa. Muita gente acha que é um jornalista, né? E que, sem ter o conhecimento, às vezes, técnico de como se deve processar determinadas coisas. Então, eles encaminham. Hoje é muito fácil. Então, eu mando para aquela lista, para os meus grupos, eu mando para todo mundo. Se a informação é errada, e aí a gente vê nesse exemplo do Rio Grande do Sul quanto a fake news foi e está sendo usada numa Perigosa, né? Perigosamente. perigosamente numa tragédia, numa desgraça que aconteceu com todo um povo, né? Com todo um estado. Então, assim, qual é a responsabilidade dessas pessoas perante, né, perante a sociedade? Ou seja, eu estou espalhando uma coisa que não é verdade, né? Eu tenho uma responsabilidade nisso. E é isso que me preocupa na sociedade atual, é que as pessoas, elas simplesmente, é a comida pronta que você falou, entendeu? Eu pego e pum, passo para frente e tá tudo bem. E dane-se quem estoura lá na ponta, entendeu?
E aí, nessa hora eu fico com muita saudade da vergonha, do constrangimento, que parece que caiu de moda, sabe? Saiu da moda, Uhum, caiu em desuso, né? O constrangimento e a vergonha. exatamente. Ah, que isso é uma elegância, né? Figurava, né? Não vou falar isso. A pessoa pode não gostar, não vou falar isso, é mentira, né? Eles vão acabar impedindo que alguma coisa boa aconteça. Tem um livrinho também da década de 70, também da Ruth Rocha, que chama As Coisas que a Gente Fala, né? Esse é a Ruth Rocha, o livrinho, os livros dela são muito políticos, né? Uhum. São metáforas que os adultos todos deviam ler, sabe? E ela conta a história de uma menina que estava brincando na sala e quebrou um vaso que a mãe ganhou num campeonato de crochê. Quando a mãe viu o vaso, ela falou: foi o Filisteu, que era o menino vizinho dela. E aí toda coisa acontece em cima do coitado do Filisteu. Ele leva uma bronca, ele leva vários castigos do pai, e a mentira vai correndo a cidade, e todo mundo falando do Filisteu, quebrou o vaso, olha o Filisteu, olha que não sei o que e tal. Mas ela vai ficando muito incomodada a hora que ela vê que a mentira dela está se espalhando pela cidade, né? E ela tem uma crise de choro em praça pública, dizendo que era mentira, é mentira, não foi nada disso, né? E ela ainda hoje circula pela cidade com uma bolsinha catando as mentiras que ela espalhou, né? Então, isso ainda está por aí, né? A hora que eu recebo, assim, de uma tia minha, eu recebo de uma ah, amiga que era amiga da minha mãe, ou de uma amiga que fez faculdade comigo, ou de uma pessoa um aluno, né, dizendo: Ana, tome cuidado, olha o que está acontecendo. Eu falo: meu Deus, aonde você está com a cabeça que você não fez uma perguntinha? Tá? Eu acho que só uma perguntinha bastaria. Seria: como assim? Se recebe a notícia e pergunta: como assim? Da onde isso? Sabe? Faria a pessoa já tentar explicar de outra forma? Faria a pessoa explicar da onde ela leu, da onde veio, né? Mas as pessoas estão engolindo coisas sem gosto. É que nem comida pronta, né? Engole sem gosto, não precisa de gosto, É porque, na sabe? verdade, aquilo que um monte de gente diz, as coisas viraram mais ou menos briga de torcida. Então, se há alguma coisa que fala mal do outro time, eu apoio e mando para frente, mesmo que isso seja uma mentira, mesmo que isso É, possa ter provocações e possa ter alguma coisa muito ruim lá na ponta, eu encaminho, eu mando embora, entendeu? Então, assim, e isso é uma coisa que me preocupa muito, uma coisa que me preocupa muito, porque generalizou e banalizou a violência, a agressão, né? E Então, aí assim, eu vou emendar, desculpa te cortar, mas eu vou emendar, porque onde o sofrimento psíquico entra nisso, né? Conforme a pessoa vai sendo só um elemento transportador daquilo, né? Nada, ela não digere nada, né? Ah, eu estou aqui lembrando um exemplo besta, mas nós estamos num papo gostoso, eu vou falar do exemplo besta, né? Quando você come milho, se você não mastiga o milho, ele cai inteirinho. uhum, Ele deu uma passeada pelo teu sistema digestório e ele só sai inteirinho. Ele não carrega nada com ele, não deixa nada no corpo, não carrega nada com ele, né? Então, é essa sensação que eu tenho. As pessoas não estão mastigando a informação. E a hora que você mastiga, você separa o que é bom, separa o que é ruim, o corpo absorve o que ele precisa, elimina o que ele não precisa. Então, esse processo de digestão está acontecendo emocionalmente.
nem fisiologicamente, as pessoas estão engolindo, né? As pessoas estão muito mais doentes, né? Ah, nunca se viu tanta gente deprimida, nunca se viu tanta gente ansiosa, nunca se viu tanta gente medicada, né? A medicação acaba sendo mais um milho. Uhum. A medicação, ela é muito importante, ela é muito necessária em muitos casos, mas é só para a pessoa ter condições de retomar a si mesma. E ela fará isso num processo terapêutico, num processo psicoterapêutico, não é qualquer terapêutico também, né? Um processo psicoterapêutico. Mas senão ela fica pondo para os comprimidos viram o milho, a comida vira milho, a informação vira milho, e do mesmo jeito que entra, sai, né? E espalha como se não tivesse responsabilidade nenhuma. Exatamente. Eu acho que falta mesmo é a pessoa pintar o pé no chão e falar: essa terra é minha, essa cabeça é minha, eu posso pensar sozinho, né? Eu posso mastigar que eu preciso e devolver o que eu não preciso, né? Eu sinto que falta um compromisso ético, moral, pessoal, sabe? Com as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Ana, uma coisa, a gente quando gravou lá em 2020, uma das perguntas principais do programa na época era: a depressão é realmente uma doença dos dias atuais? Hoje Sim, é muito comum, 4 anos depois, é muito sim, comum você ouvir as pessoas dizerem assim: ah, eu tô com depressão, ah, eu tô com sim, depressão, ah, eu tô com sim. depressão. É, a pergunta que eu faço para você é: hoje realmente se tem muito mais gente com depressão, ou a gente já vinha nesse crescente e talvez não percebesse isso? Eu estou falando isso como alguém fora da área, entendeu? Eu estou falando Tá, isso como um tá, leigo, tá? tá. Você sabe que eu acho? Eu vi, como a gente ia conversar, eu vi uma estatística. Você sabe que nós temos um grande manual que chama o DSM, que é um manual de desordens psicológicas, desordens mentais, né? Ah, esse DSM, ele foi lançado em 73, DSM-2, depois o 3, nós estamos no 5, né? E se você pegar, que é um manual desse tamanho assim, se você pegar esse DSM, ninguém escapa de um diagnóstico, tá? Tá tudo lá. E aí eu fui atrás de uma estatística e diz que só 7% da população mundial não se enquadraria nele. Tá? Tudo lá. Está tudo lá. Está tudo muito bem descrito. Por que está descrito? Porque precisa dar uma padronizada na, na, naquela doença para poder a indústria farmacêutica acertar a medicação para aquele sintoma, né? Então, o que eu sinto é que aconteceu uma valorização do sintoma, né? E não uma busca do antes do sintoma. O Christian Dunker, que eu gosto muito, um psicanalista famoso aí na rede, né, ele é professor da USP, ah, ele tem vários vídeos, shorts muito interessantes, ele diz isso. Nós temos que voltar para trás do sintoma. As pessoas estão no sintoma e no remédio, no sintoma e no remédio, no sintoma e no remédio. E por isso a gente vê muitos casos de depressão e ansiedade diagnosticados, né? E às vezes, isso é uma experiência minha de consultório, ah, não é um quadro depressivo, né? É uma tristeza, né? É uma tristeza porque morreu alguém, porque perdeu o emprego, porque o filho saiu de casa, porque rompeu um casamento, porque uma gravidez que não foi até o fim, né?
ou um filho que nasceu sem o sonho do filho perfeito, né? E várias outras situações do cotidiano que nos tiram, né, nos tiram daquele conforto que até então a gente estava. E que muito provavelmente essa pessoa, num processo terapêutico, num bom acolhimento familiar, ela recupera o bem-estar, não o que tinha antes, que a gente nunca volta para aquilo que a gente já esteve, né? A gente sempre está acumulando coisas e nos transformando. Mas ela encontraria uma outra maneira de conforto, ela encontraria um outro estado de uma plenitude possível, né? E, mas não precisa ser medicada, né? Eu acompanhei perdas de amigas minhas, e eu escutei isso da mãe de uma delas quando o marido morreu, né? Alguém chegou, ela estava muito sofrida. Eu vou buscar um remedinho para você. Eu falei, não, não vai, não vai. Aí ela falou para mim, eu dou conta, eu aguento. Não aguenta, claro que aguenta, eu vou ficar aqui, aguenta, sabe? Não precisa escapar desse sentimento, que é um sentimento humano de perda. Então, as pessoas estão se assustando com sentimentos hum, humanamente. Dá para falar isso? Você que é jornalista, eu vou falar a frase e fala, não, não dá. Sentimentos humanamente naturais. Sim, humanamente naturais. Tá? Que é da condição humana, né? Uhum. Nós só sentimos aquilo que somos humanos. Então, e tem muita gente hoje que não está dando conta da condição humana, né? Então, a depressão tem sido diagnosticada sem uma entrevista bem feita, sem um acompanhamento mais próximo, sem uma conversa com familiares para saber como é que era a pessoa antes, como é que ela está agora, o que aconteceu na vida dela, ela parou de trabalhar, ela continua trabalhando, a alimentação dela mudou, ela está comendo mais, ela está comendo menos, ela está dormindo mais, ela está dormindo menos, ela está acompanhando os filhos, deixou de acompanhar. Então, tem uma série de coisas que precisam ser perguntadas. Eu acho que nós estamos numa crise de perguntas. Sabe? É, no meu tempo de aula do quinto ano de psicologia, eu falava para as pessoas: vocês vão ler as entrevistas das pessoas, não leiam a resposta, leiam a pergunta. Vocês precisam aprender a fazer pergunta e não ler a resposta. Então, eu gosto muito das entrevistas porque eu fico encantada com algumas perguntas. Tá? Do mesmo jeito que eu fico bravíssima com outras perguntas, né? Eu acho que é uma oportunidade da pessoa se colocar, se mostrar, dizer quem ela é, da onde ela veio, para que ela veio, né? Eu acho que é essa crise que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma crise de ultraprocessamentos, né? E, e deveríamos resgatar um pouco que cada um é, né? E aumentou, sim, aumentou o caso de depressão. O Rivotril acho que o Brasil é o país que mais consome Rivotril. Nossa Senhora. Há muito tempo atrás eu li que a, o Rivotril só perdia para o Dorflex. Os- E fora a Ritalina, o Concerta, os remédios que as crianças estão tomando por transtorno de atenção, hiperatividade, né, e outras coisas mais. Eu não acho que todo o diagnóstico é errado, não. E nem sou contra a medicação, nem sou, né?
Eu já vivi muitas situações que, se a pessoa não tivesse medicada, ela nem teria ido para a psicoterapia. Então, a medicação também faz com que a pessoa se disponha a entrar em contato com ela mesma. Uhum. E aí, se você pega um psiquiatra também com essa compreensão, que conversa com o terapeuta, que escuta o terapeuta e vê o que a gente pensa, como a gente vê, o tratamento é outra história. O paciente se sente bem cuidado, ele sente que ele está sendo importante tanto para um quanto para outro, né? E isso aumenta a confiança nele, a confiança nos profissionais aumenta, aí ele aumenta a confiança nele, porque afinal de contas foi ele que procurou os profissionais, então ele procurou profissionais certos, né? E aí ele consegue muitas vezes olhar a vida de uma outra forma. E olhar a vida de uma outra forma não é olhar a vida com óculos cor-de-rosa, olhar a vida dizendo, nossa, que maravilha, vou viver feliz. É olhar a vida assim, o que isso me atinge, aonde isso me atinge, né? Se essa pessoa me faz bem, se essa pessoa não me faz bem, por que eu estou com ela ainda? Né? Para quem eu tenho de apoio? Para quem eu vou pedir socorro se precisar? Uhum. E aí a pessoa vai ficando mais recheada de possibilidades, né? Não sei se Ana, era isso que você queria que eu não, respondesse era antes. isso mesmo. Uma outra coisa que eu queria abordar com você é que, assim, é, parece, pelo menos para mim, ficou meio claro que a questão da violência no lar, Hum, ela hum, acabou, eu não sei se aumentando mais com a questão da pandemia, por conta tá. daquela ambiente em que as Hum, pessoas ficam o tempo todo, ou se a hum, gente já tinha muito disso e a gente só não via, entendeu? Ou não prestava hum, atenção nisso, porque aí entra uma outra história, né? De que a mulher também fica relegada a um segundo plano, durante muito tempo e só a hum, palavra do homem é que vale, né? Ou seja, sim. se eu estiver falando alguma bobagem, você, por favor, me corrija. Hum, Mas, assim, hum. o que fica muito claro é que, assim, parece que explodiu o número de casos, entendeu? Assim, dessa coisa da mulher sofrer muito, entendeu? Sim. E tem uma coisa que explodiu mesmo. Eu nunca vi tanta mulher sendo morta, né? Sendo morta por dizer não, né? Sendo morta por dizer não quero isso, não quero você, não quero assim, né? E, e algumas vezes eu não quero você, daqui a pouco ela encontra alguém, a pessoa rejeitada vai lá e mata dois, né? Ou o que para mim também é muito difícil de entender como mãe, vai lá e mata os filhos para atingir a mulher, né? E aumentou sim, aumentou porque eu acho que as mulheres estão entendendo, né, que podem dizer não, que por muito tempo não puderam dizer não, né? Passavam casamentos horrorosos e não puderam dizer não. A pandemia enclausurou o agressor e o agredido, né? Então ficaram os dois na mesma casa, né? Ah, existe, eu acho que isso daí é uma discussão mais longa, existe uma fragilidade do masculino que ficou, se sentiu. Eu não estou dizendo que o homem seja frágil, estou dizendo que existe no ser humano uma fragilidade. E a Uhum, fragilidade masculina foi mostrada, ela nem foi escancarada, ela foi mostrada, né? E a fragilidade feminina já estava lá desde sempre, estruturalmente, né? Mas, como toda fragilidade tem a sua força, a força feminina apareceu, parece que é uma gangorra, a fragilidade masculina se sentiu agredida, né? Então, existe toda uma discussão nesse novo homem, né? Por mais que o Gilberto Gil tenha cantado
numa poesia, né? O super-homem, né? Parece que aquilo não entrou, que o lado feminino e o lado masculino convivem, né? Né? Se alternam, mas convivem, né? E que eu sinto que aconteceu foi que a fragilidade masculina apareceu para muitos como um defeito, um erro, né? Uma perda irreparável da condição, né? E, e aí aumenta. E aumenta, eu lembrei de uma outra coisa, vou emendar aqui. Aumenta, mas a gente vê poucos, ainda já existem muitos, mas eu acho que ainda falta muito para a gente chegar numa prevenção, sabe? Então, o suicídio é a mesma coisa, né? Existem muitos casos de suicídio, né? Existem muitos profissionais trabalhando com essa urgência e emergência, né? Mas ainda falta preparo de muitos, né? Para entender o que acontece com essas pessoas, né? E não só ficar vigiando para que ela não pegue uma faca, ou ficar vigiando aquela mulher com medida protetiva para que o agressor fique a 300 metros dela. Eu acho que nós temos que ser muito ativos, é uma luta, né? Não dá mais para a gente punir como a gente pune qualquer crime. Isola, retira, tira de perto, né? Ah, 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 ensinar a mostrar desde muito pequeno os direitos de cada um, né? Ah, existem professoras de ensino fundamental que separam os meninos das meninas. Então, isso, para mim, isso já é uma prevenção. As meninas não vão jogar futebol porque os meninos são brutos. Não é isso, não significa cuidar das meninas. Ou isso não significa fortalecer a força dos meninos, né? Não existe um trabalho para que o jogo seja misto, né? E que cada um entenda o que está fazendo, para que cada um tenha. Eu acho que dali que vem, sabe? Ah, falta um cuidado de base, né? Tem muita. Eu já recebi algumas pessoas com adolescentes dizendo: ele não fala, ele não conversa, né? Bom, você já teve filhas adolescentes, o meu filho já foi adolescente. A gente sabe, né, que a conversa vem lá de trás. Não é, Uhum. virou adolescente, agora nós vamos conversar porque eu quero saber da sua vida. Né? Eu queria saber da tua vida lá no primeiro dia que você foi para a creche. Uhum. Né? Quando você nasceu, eu queria saber como é que é estar nesse mundo. Né? Eu sinto é que falta para nós, ser humano, falta essa noção de continuidade, que a vida é um contínuo, sabe? Que a vida tem que ser cuidada desde que a gente é lançado nesse mundo, que nós temos que ensinar às crianças o autocuidado, e a gente ensina o autocuidado se cuidando e cuidando dela, né? Então, Exatamente. acho que é uma coisa muito ampla. Não desmereço as pessoas que trabalham com urgência, com emergências, com violência da mulher. Eu acho que precisa ter, precisa, porque essas pessoas são muito desamparadas. Mas precisa de uma coisa, de um programa, de um projeto mais amplo, sabe? Né? Um Uhum. projeto lá de pequenininho, que realmente, como já existe, que mostre para a menina que ela pode dizer não, que pegam nela de uma maneira que ela seja desconfortável. Para o menino que sofre bullying, ele pode, ah, ele pode procurar apoio para descobrir o que fazer com esse ataque que ele sofreu, como reagir, né? E mas a violência está desmedida, né? O que existe, eu acho que é um,
um desmerecimento do outro, sabe? Um desamor, uma falta de ética, uma inversão de valores. Ah, a hora que alguém pega o teu lugar entra, corta o teu caminho para pegar uma vaga que se estava esperando o outro sair e ri da sua cara dizendo perdeu, sabe? Passa no supermercado e fica feliz porque tem um chocolate na bolsa que o caixa não viu, né? Ou trocou a etiqueta, né? Isso Ah, é triste, né? e, e eu acho que nós estamos vivendo uma crise de conduta moral, né? Eu acho. E aí E, os que sofrem ficam deprimidos, né? Ficam e- tristes, ficam é, melancólicos. exatamente. Agora, e tem uma outra coisa, eu sei que eu estou conversando sobre tudo com você e são coisas que me motivam a falar sobre. Um dos problemas que eu vejo e que está muito ligado, eu já comentei com você, inclusive, essa coisa de aumento de suicídio, principalmente na adolescência, esse tipo de coisa, que é o consumo tanto de droga quanto o consumo de bebida alcoólica, de álcool, né? Não, E isso é uma coisa preocupante também, né? Porque esse é, nível aumentou muito, né? muito. É, 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 a droga, o álcool, o remédio, né, o psicotrópico, ah, eles são, eles trazem um prazer real e momentâneo. E está na mão, né? E está na mão, né? Essa coisa do agora, sabe? Essa não preocupação com o que virá, essa não construção de um projeto de vida, né? A busca de sentido de vida virou piegas, sabe? Né? Uhum. Eu não estou falando de alvo, de objetivo, quero ser isso quando crescer, mas da busca daquilo que me motiva a seguir em frente, né? Mas muitos adolescentes, eles ficam assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu vou viver hoje. E se arrebenta hoje, tá? E amanhã está Exatamente. vivo de novo. E amanhã está vivo de novo, mas está vivo com várias outras sequelas daquilo que vem carregando, né? A, o álcool amortece, né? As drogas inebriam, o remédio tira para outra dimensão, né? E a realidade fica como se tivesse com catarata, né? Fica assim, toda nebulosa, toda embaçada, né? E eu sinto que existe uma crise existencial acometendo os adolescentes, né? Eles não têm perspectiva, eles vivem em dilemas, né? Eles não têm perspectiva, né? Ele vai se formar para trabalhar no quê? Né? Exatamente. Ele vai. ah, eu vi uma estatística que os jovens estão se envolvendo sexualmente cada vez menos, né? Para quê? Para pôr filho nesse mundo, sabe? Né? Que projeto de vida ele pode fazer? O mundo aí está carregado de projeto de morte. É guerra para cá, é gente matando para lá, é gente soltando as fake news, destruindo outra pessoa, né? É, gente expulsando o refugiado. Ah, tem muito projeto de morte no mundo, né? E aí eles vão. Eu não quero ser repetitiva, mas aí a bebida, as drogas, os remédios ah, ficam com o mesmo significado dos ultraprocessados e do fast food. É hoje, é agora, é para já, né? A pandemia trouxe mudança na nossa dimensão espacial e na nossa dimensão temporal, né?
Outro dia eu vi um menino, na internet, vi alguém perguntou para o menininho o que que ele queria ser quando crescer. Ele falou, turista, sabe? E não é nem o agente de turismo, Quer né? ser o turista. Ele quer ser o turista. Então, a, essa, essa coisa tem que ser pronto, tem que ser agora. Eu estava comentando com você dos livros do Ailton Krenak, que eu gosto muito, e quando ele fala no futuro ancestral, ele fala que nós, povos não originários, ficamos muito preocupados com o futuro, e o futuro é imaginário, né? E a gente Exatamente. se esquece da única coisa que a gente tem hoje, que é o presente, né? E Uhum. fica elaborando o que vai acontecer. Esse jovem não faz, ele vai pegar o de hoje, mas ele também não está preocupado com o futuro, né? Ele está bebendo hoje, vai acabar com o fígado, vai acabar com o pâncreas, quando daqui a pouco eu vejo, depois eu vejo, né? Mas isso vai queimar, fritar neurônio, câncer, vem com câncer, tá bom de jeito que tá, mas você não vai conseguir para né? Fazer faculdade para quê? Estudar para quê? Né? Então, existe uma falta de sentido mesmo nas coisas, né? Exatamente. Falta de sentido. E Ana, falta de sentido. eu sei que você tem bola de cristal e que você é uma pessoa que adivinha Mas, tudo. O que que a gente poderia imaginar que poderia começar a mudar esse comportamento na sociedade? É o exemplo? eu acho que é o exemplo que começa com pai e mãe, começa com o receber. Bom, eu penso, eu estou falando com você, eu estou indo para trás, para trás, para trás, para trás. Você sabe que eu trabalho na abordagem fenomenológica existencial, e essa abordagem filosófica baseada na fenomenologia de Heidegger, inclusive, lá atrás, né? E o Heidegger fala que a criança ela nasce com sustos, né? Porque a criança ela é lançada num contexto histórico já dado, né? A família já está em andamento quando ela vem. Então, ela vem assustando, sendo assustada e assustando, né? Uhum. Que ela assusta quem a recebe e se assusta com a chegada, né? E à medida que ela vai crescendo, ela vai assustando. Nós estamos assustados, nós dois aqui. Nós estamos falando de situações assustadoras para nós dois, né? Uhum. Ah, e a criança ela vai se assustando com aquela história com aquele horizonte histórico que os pais, a família determinou, e esses pais, essa família, precisam acalmá-la. Eles também estão assustados, mas eles estão responsáveis pela chegada, pela apresentação do mundo. São esses pais que têm que tomar cuidado com a criança no mundo e para isso da criança, né? É ele que fala: não, não tire a plantinha. Se você tirar a plantinha, ela morre. Esse pai está cuidando, essa mãe estão cuidando do mundo, para que a criança não destrua o mundo, Uhum. né? Ao mesmo tempo que fala para ela: não pise nesse buraco, você não sabe quanto ele é fundo, ou não entre no mar de repente, vamos devagar, o mar é da natureza, eu não quero que o mar te assuste, né? Mas também não jogue plástico no mar, porque eu não quero que se assuste o mar. Então, os pais têm que cuidar dessa entrada da criança no mundo e dessa apresentação do mundo para a criança e da apresentação da criança para o mundo, né? E esses sustos têm que ser acompanhados desde sempre. É a primeira, quando a criança aprende a comer, as primeiras as sensações, quando ela tira a fralda, ela aprende a fazer xixi e cocô sozinha, quando ela vai para a escola, quando ela chora, quando ela cai, quando ela se assusta de noite, ou quando ela fica muito alegre, quando ela ri. Isso tem que ser acompanhado por pais não assustados. E, e aí a adolescência daí vem
nesse ritmo. Se a infância vem nesse ritmo, a adolescência vem nesse ritmo. Se a criança, os pais devem escolher uma escola que combine com eles, que combine com a criança, que não seja muito diferente, né? Eu lembro que quando eu pus o Vitor no colégio, nós pusemos o Vitor no colégio, eu estava com o Vitor no elevador do prédio que eu morava, e uma moça virou para mim e falou assim: Olha o que você está fazendo com esse menino. Você já se viu colocar esse menino nesse colégio? Acho que ela não me conhecia direito, né? Eu virei para ela e falei assim: a escolha de colégio é uma decisão familiar, e só familiar. Aqui tem que ser parecido com a gente, porque nós temos que confiar na escola para que a nossa criança fique bem na escola. Sim, E exatamente. nós temos que confiar no pediatra para que a nossa criança fique bem no pediatra. Confiar no dentista para que ela fique bem no dentista. Confiar nos pais dos amigos para que ela fique bem na casa dos pais dos amigos, né? Então, é esse tratado de confiança, sim, seguramente vai dar um adolescente mais seguro. Pode ser até que experimente droga, porque a maioria experimenta, mas muito poucos ficam, né? Mas os que experimentam vão contar para os pais, vão dizer, não gostei, gostei, olha que eu gostei muito, ó, eu queria beber mais, eu queria beber menos. E essa conversa, essa troca, vai fazer com que esse adolescente entre na fase adulta com mais segurança, né? E que escolha uma carreira, desista dela ou fique nela, mas que consiga escolher o caminho, né? Ah, que apresente os parceiros, os pais, né? E um cuidado que estava na nossa mão, cuidando dos sustos dele, faz. É um caminho. Eu não sei se eu sou ainda muito romântica, mas eu acho que é um caminho possível, Uhum. sabe? Quando a professora pega uma criança chorando ou entristecida e consegue se aproximar dela, né? E a criança está querendo a mãe mesmo, ela está querendo alguém que ela confia, né? E a professora diz: Eu sei que você quer sua mãe, eu sei que você quer ela, que você confia nela, que você não me conhece ainda, você não me confia ainda em mim, mas vai dar certo, você vai confiar em mim, eu confio em você que a gente vai ficar mais próximo. Ela passa para a criança uma segurança de que aqui também eu dou conta de você, né? Uhum. E isso vai passar, né? E eu vou dar conta de você, né? Então, o que eu sinto falta é um preparo, sabe? Um preparo para receber a criança. E aí você pode me perguntar, e o que a gente faz com essas que já estão aí? Ou mal, assustadas ou não, estão aí, né? Aí eu acho que é um jogo de adulto para adulto mesmo, sabe? É um jogo de verdade. Tem não é uma receita, mas é um ingrediente que é muito importante nas relações, né, nas relações pessoais, que é a verdade. Nada ganha da verdade, né? Uhum. Nada ganha, Exatamente. nada ganha. Então, nós estamos vivendo uma crise da verdade, né? Se você chega para alguém e fala, eu não gostei do que você fez, eu não fiquei confortável com o que você fez, eu não gostaria de ter passado isso com você, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Você está dizendo para a criança, para o seu adolescente, olha, eu nunca passei por isso, eu nunca fui mãe de adolescente, nunca fui pai de adolescente, né? Eu lembro da minha adolescência que não cabe hoje em dia mais na sua. Então, nós vamos sentar e vamos descobrir, vamos conversar, vamos descobrir, né? O que falta? O O que diálogo, está né? faltando é o diálogo, mas na base da verdade, né? Uhum. E a verdade está cada vez mais difícil de ser dita.
Muito mais difícil que sempre. É porque a verdade assusta, né? A verdade assusta, assusta e é assim, e a pessoa não quer ser assustada, mas Exatamente. é da condição humana viver assustado, Uhum. porque nós sabemos que nós vamos morrer. Então esse já é o grande susto. Exatamente, exatamente. Nós sabemos que Puxa, nós não vamos ficar eternos, né? Ana, conversar com você passa o tempo muito rápido e é sempre muito enriquecedor. Hum. E infelizmente nós estamos indo para o final do Ah, que programa. pena. Mas eu espero que a gente não volte daqui só 4 anos a conversar sobre algum assunto, até porque eu acho que a gente deixou durante muito tempo, a gente deixou um pouquinho a psicologia de lado, né? E com o tempo a gente vem percebendo o quão ela é importante, como outras coisas também são importantes, mas é um ingrediente nesse bolo que é essencial, faz parte e desvenda para a gente situações, mundos que a gente nem imagina, né? Então, assim, eu fico muito agradecido dessa nossa conversa. Eu espero que para quem ouviu o nosso programa, para quem assistiu o nosso programa, entenda um pouco mais e se eu pudesse deixar, como a gente sempre brinca, né, fazer espremer e sair um suco, eu diria que diálogo, entendimento, verdade, olho no olho, respeito, ainda são elementos que são fundamentais no relacionamento humano, que ficou esquecido, ficou jogado lá atrás, entendeu? E que a gente, de alguma forma, precisa resgatar, porque senão a gente está fadado ao fracasso. A civilização humana vai ficando cada vez mais fadada ao fracasso, né? Nada ao fracasso. Sim, eu acho sim. E eu acho que a psicologia tem um papel importante, a psicologia como ampliadora de compreensão, né? O psicólogo, né? Eu tenho uma certa restrição com falsos profetas, né? Mas o psicólogo, ele tem uma escuta diferenciada, né? Ele tem uma escuta compreensiva, baseada em tudo que ele já estudou, que ele leu, das teorias que ele leu, que ele escolheu seguir. E ele tem condições de devolver essa compreensão para a pessoa, através de boas intervenções, para que amplie a compreensão da pessoa dela mesma. Não é, pra, é, é a psicologia amplia, não mostra o que a pessoa não sabe sobre ela. A psicologia facilita que a pessoa compreenda melhor ela mesma. E aí, ela sendo mais autêntica, mais congruente, ela vive melhor. Não estou dizendo que ela escape do sofrimento psíquico, porque o sofrimento Uhum, psíquico também é humano, mas ela vive melhor, inclusive com o sofrimento, né? exatamente. E Então, agora eu acho sabendo que que nós eu, estamos e agora nessa sabendo toada. que eu estou dentro desse manual aí do DSM que você falou, eu fico mais tranquilo, mais sossegado, porque só 7% estão fora. Então, eu com certeza estou nos 93, entendeu? Então eu fico É, muito todos tranquilo. estamos, todos estamos, porque ele é muito bem descrito dos sintomas, não escapa ninguém, não escapa Então ninguém. agora, e eu não quero saber nem quais são os meus sintomas Não, agora. o que a gente precisa saber é o eu vou dar conta de mim, Uhum, com exatamente, tudo isso que eu carreguei até aqui, exatamente. inclusive com o diagnóstico. Ana, olha, muito obrigado mesmo de coração. Foi uma conversa enriquecedora. Eu acredito que para todo mundo que está ouvindo e está acompanhando, realmente vai acrescentar alguma coisa em algum momento, né? A gente não está falando aqui que todo mundo tem que procurar um psicólogo urgentemente porque tem um problema, nada disso. O que a gente está falando é que existem algumas noções, alguns direcionamentos que a gente pode buscar a partir da gente mesmo, das nossas atitudes, do nosso exemplo, né? E que a gente pode melhorar a vida, o relacionamento humano, Melhorar o independente, cuidado. independente das nossas convicções, né? Cada um tem a sua convicção
Então, meu muito obrigado de coração mesmo, viu? E a gente volta a se falar. E, independente disso, em breve vamos tomar um café junto, tá bom? Tá bom, adoraria, adoraria. Eu, você e a Cris, tá bom? Beleza, Beijo. ótimo. Obrigado, Beijo. viu? Tchau. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente nesse Fator Humano, edição 52. Eu conversei com a psicóloga, professora, pesquisadora, Ana Zamberlan, que é uma figura fantástica e deixou esses ensinamentos para a gente aí. E em breve ela vai voltar para a gente falar sobre mais coisas, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!